Vocês sabiam que mais ou menos 70% do resultado de uma maquiagem é responsabilidade do pincel? Não, né? Pois é, o nosso Mobral de hoje começa exatamente explicando o pincel e as suas funcionalidades. Mas afinal de contas, como surgiu essa ideia de pincéis, sendo que temos todos os dedinhos articulados que poderia usar todo no rosto? Fica ligado aí porque o nosso Mobral tá só começando. Os primeiros registros do uso de uma ferramenta para transporte de tinta foram identificados na pintura rupestre, na era paleolítica, também chamada de arte parietal. Segundo a história, o primeiro recurso foi um graveto de carvão com gordura vegetal. Depois, outros elementos fixadores também foram introduzidos, como tinta, misturando-se os corantes minerais com vários tipos de gordura. Eram utilizados nas ilustrações dedos, penas de diversas aves, gravetos com pelos nas pontas, uma espécie de buril de pedra e ainda os tufos feitos de musgo. A irregularidade das superfícies ajudava na expressão das formas, como saliências, buracos, rachaduras, etc. Nesses milhares de anos, pouco se sabe sobre a fabricação que deu origem ao primeiro exemplar de pincel, similar ao que você utiliza hoje. Algumas informações aparecem no século XV na Europa, com a pintura do afresco e falso afresco, em que é mencionado um tipo de pincel pituá, com pelos macios de animal no tamanho da palma da mão do pintor, para suavizar a textura da pele humana. Outros tamanhos foram desenvolvidos no formato redondo, com os pelos atados em varetas de madeira. Hoje, o pincel é uma ferramenta de trabalho com especificações técnicas de uso e manutenção. Com maior variedade de formas, os pincéis ampliam os recursos na pintura em todo tipo de técnica. Projetados como extensão da mão, oferecem tamanhos diferenciados de cabos para atender a distância necessária até a superfície que será pintada. O formato define o traço e a pincelada buscada pelo artista. Algo que faz muito sentido quando falamos em maquiagem, não é mesmo? Então vamos entender melhor qual a diferença dessas formas e qual o pincel adequado para cada estágio da make aqui no nosso Mobral da Make. Bom, agora que eu já expliquei para vocês um pouco sobre a origem dos pincéis, da onde surgiu tudo isso, eu vou falar para vocês qual a função de cada um deles. Lembrando que o nosso Mobral, ele é para iniciantes, para pessoas que têm muita dificuldade em se maquiar. Então logo eu vou falar do passo a passo para as coisas básicas. Hoje eu separei alguns pincéis básicos para vocês que não têm ainda seu kit em casa, para vocês que ainda não sabem ainda distinguir muitos pincéis, porque não adianta eu te dar 3 opções de pincel de base, sendo que você vai se embananar, vai misturar todos eles. Então eu separei o básico. Primeiro passo, pincel para base. Hoje em dia você vai ver pincel de todos os tipos. Só que eu separei para vocês o básico do básico, que é esse pincelzinho chanfrado. É o bem tradicional para base, certo? Então lembre, por que esse pincel tem que ser bem assim, chanfradinho? Ele é um pincel de aplicação. Então, o pincel de aplicação ele tem que ser um pouco mais resistente para quê? Para quando você colocar, depositar aquilo, o produto, ele vai o quê? Fixar no local, certo? Muita gente usa esse pincel para passar a base, esse aqui. Para você que é iniciante, para não ter erro, porque todo mundo sabe reconhecer esse pincel como de base. Então, quem é iniciante já vai nesse, tá? E depois, o que eu gosto? Passa com o pincel e depois você esfuma com a esponjinha, com a coxinha, certinho? Porque aí fica bem uniforme. Esse que eu mostrei pra vocês aqui, que também é um pincel para base, eu gosto de usar ele pra quê? Pra contorno. Por quê? Esse formato dele é um formato super interessante pra quê? Porque ele pega essa linha certinha do rosto. Então, guardem os pincéis de acordo com a lógica de usar ele no rosto, nessas dicas que eu vou dar para vocês. Então, se ele tem esse formato, ele é um pincel que ele acompanha bem o rosto para desenhar essa linha do contorno, certo? Então, quando falarmos em pincel de contorno, tentem utilizar esse porque ele tem uma lógica muito interessante para fazer o contorno. O pincel para pó. O pincel para pó pode ser o mesmo pincel que você comprar para blush, mas não vai comprar um para você usar com o pó e com o blush. Por quê?
O blush ele é pigmentado. Então, quando você for passar o pó, pode o quê? Pode manchar, né, algumas regiões do rosto. Então, se você for comprar o pincel para pó, pode ser o mesmo pincel para blush, porém, compre dois. Um para blush, outro para pó. Certinho? Mayara, tem diferença? Bom, o para blush eu prefiro que seja menor, porque o blush ele é uma área muito o quê? Marcada também. Então, se você pega um pincel muito largo, acontece que você às vezes ultrapassa essa linha da região que você quer depositar a maquiagem. Junto com o pincel de base, pessoal, que eu falei pra vocês que ele é bom para aplicação, que é esse aqui, eu gosto sempre de usar essas coxinhas. Por quê? Porque depois ela dá uma finalização que fica a pele bem uniforme, muito legal. E isso eu vou ensinar pra vocês depois no vídeo explicando o quê? Explicando como preparar a pele, certinho? Mas já é bom ter uma dessa aqui em casa. A minha tá bem encardidinha porque eu já fiz um vídeo hoje mais cedo, mas tudo bem. Agora vamos para olho. Esse aqui é o pincel para corretivo. Olha só, ele também é chanfradinho e ele é um pincel mais durinho, certo? Ele é muito parecido com o de base, olha só que num tamanho menor. Lembra que eu falei pra vocês que o pincel é uma coisa que você tem que sentir, que às vezes ele tem uma função, mas ele também pode fazer o papel de outro pincel, certo? Só que lembre só, esse pincel, por exemplo, ele é parecido com o de corretivo, só que olha só, ele é muito flexível, ele tem haste flexível, diferente desse, que é durinho. Então, por mais que se pareçam, não dá para substituir, porque o corretivo, ele é algo que você aplica também e tem que ser uma coisa muito precisa. Se você fizer isso com esse pincel, que é um pincel para esfumar, o que acontece? Ele vai arrastar esse corretivo para qualquer canto e não vai ficar um resultado, um acabamento interessante. Então, guardem isso na cabeça de vocês. Por quê? Porque se você decorar apenas a forma do pincel, pode ser que você compre outro e acha que vai fazer o mesmo resultado, mas não. Lembre, o material, a forma como os pelinhos são postos, faz toda a diferença no pincel. Então, esse não dá para substituir por esse. Guardem isso na cabeça de vocês, certinho? Esfumar. Mayara, eu tenho um pincel para esfumar. Pincel para esfumar tem que ser dois, por quê? Porque você não usa só a sombra marrom. O esfumado, a sombra clara é esfumada, mas também temos que pensar na sombra preta. E pincel, ele pega muito o pigmento da sombra, certo? Então, um pincelzinho para esfumar o preto e um para esfumar o marronzinho, rosinha, a cor que for, certinho? Da mesma forma, o pincel para aplicar a sombra. Um pincel para o preto e um pincel para outras cores. Eu gosto desse pincel que ele tem dois lados, ou seja, dá tanto para aplicar a sombra em cima como esfumar embaixo, caso você faça aquela sombrinha um pouco abaixo dos olhos, certo? Mas isso é para outra história, vamos pensar apenas na parte de cima por enquanto. Então, pincel para aplicar a sombra tem que ser o quê? Flexível, porque ele vai aplicar, tem que ser muito preciso, ok? Aquele pincel que eu mostrei pra vocês, que não dá pra substituir pelo de corretivo, ele também, eu falei pra esfumar, né? Não, errei. Ele é um pincel pra aplicar a sombra, certinho? Por que ele não serve pra esfumar? Olha só esse modelo dele. O para esfumar, ele tem que ser o quê? Um formatinho cilíndrico, porque o movimento do esfumado é sempre um movimento rotativo. Então, esse movimento rotativo ele tem que ser muito dinâmico. Por isso, um formatinho cilíndrico. Então, guarda isso na cabeça de vocês. Nosso Bobral é exatamente para tirar essas dúvidas de vocês. Se o movimento do esfumado é rotativo, tem que ser uma coisa em formato o quê? Rotativo, ou seja, cilíndrico, que vai fazer do quê? Pequenas ondulações. Então, só isso. Só aí vocês já decoraram que pincel que é, ok? O preto a mesma forma, tá bom? E vamos para... Interessante, isso aqui é fácil, né, gente, de decorar. Escovinha, sobrancelha, não tem dúvida, né? Mas é básico também. Esse pincel é muito interessante para quê?
para você fazer o contorno da sobrancelha. Só que ele, por enquanto, para quem ainda não tem essa habilidade da sobrancelha, tente apenas colocar um pouco de pó nessa escovinha e ir penteando. Não tente passar para esse passo. Então, se for para você fazer o investimento, você que não sabe nada entre este ou este, vá na escovinha por enquanto, ok? Certinho? Porque estamos falando de coisa básica e para iniciante. Então, não adianta eu vir passar para vocês tudo que tem no mercado se você não vai saber utilizar, né? É claro que a gente vai ensinando passo a passo nos outros vídeos, mas vamos deixar bem claro que não é uma coisa simples, né? Pincelzinho para batom. Pincel de batom tem que ter? Com certeza. Porque o batom, principalmente o batom em bastão, ele vai perdendo aquela forma pontiaguda e vai ficando boleado, né? Redondinho. Então, para aplicar é muito difícil, é onde começa a borrar. Tem gente que tem medo de borrar, pega só metade do lábio. Então, o pincelzinho, ele vai fazer esse acabamento. Às vezes, você pode até passar o batom, né? Direto na boca, mas depois você vem fazendo o contorno com o pincel. E o pincel para batom não tem dificuldade nenhuma, gente. É esse aqui, ó, fininho. Super a cara do batom. Certinho? Para delineado, vamos aprender agora? Calma. Delineador é uma coisa ainda para frente. Mas, se você comprar esse para batom, geralmente alguns já vêm com a pontinha para delineador. É claro que o pincel faz toda a diferença. E eu, particularmente, eu gosto de fazer o delineado com esse pincel, que é o outro lado da escovinha. Interessante, né? Esses pincéis são os pincéis da Dame Makeup, tá? Que eu gosto muito, mas não estamos aqui falando em questão de marca. Até porque tem muitos pincéis bons e baratos que eu vou falar pra vocês também nos outros vídeos, tudinho. Tem o da Macrilan, super em conta, então quem tem dúvida, vai nesses, tá? Mas não vem com aqueles de pincel de parede, não, de tão duro. Então, esse para delineador. E este também. Maiara, ele é muito parecido com o de sobrancelha. Por quê? Só que o de sobrancelha, talvez no vídeo vocês não consigam ver, ele é mais grossinho. E o de delineado, ele é bem maciço. Olha só. Ele tem uma ponta bem estreitinha. Pra quê? Pra fazer esse delineado muito fino. Coisa que você não conseguiria com essa sobrancelha. Primeiro, que ele é macio. Ou seja, ele vai arrastar isso como se fosse uma sombra. E segundo, ele é largo. Ou seja, o seu delineado ficaria totalmente torto. Então, olhando na teoria, são pincéis iguais. Só que na prática, lembre, tudo aquilo que for feito com precisão, ele é mais durinho, as hastes são mais juntinhas, certo? E tudo aquilo que for mais fluido, ou seja, esfumado, iluminado, tem a haste mais flexível, ok? Esse pincel vassourinha, ele é um pincel fácil de reconhecer, por quê? Porque ele é bem diferente dos outros, então não é um pincel que você vai confundir com o outro. Então, esse aqui, olha só, super interessante, ele é bom para o quê? Como uma vassourinha realmente para tirar resíduo de sombra que cai sobre o seu rosto, né? Para você não ter que tirar com um pincel de base, por exemplo, com o dedo que vai espalhar mais ainda essa sombra. Assim como ele é um pincel para o quê? Para depositar o iluminador. Por que ele é um bom pincel para depositar iluminador? Porque ele pega bem o pigmento e espalha nessa região de forma que não vá grudar no pincel, não vai espalhar em outras regiões. Ele é bem interessante. Então, é um pincel para quem está começando a maquiagem interessante para ter, certo? Eu acho que é isso. Eu acho que do básico que a gente trabalhou é isso. Temos esse pincel que é o mesmo de aplicar, que às vezes você pode passar o iluminador em cima, caso a vassourinha não funcione, né? Que eu gosto de passar em cima. Mas aí já vem uma maquiagem mais elaborada, tá bom? Então, espero que vocês gostem. No próximo vídeo nós vamos falar sobre como preparar essa pele, como deixar essa pele maravilhosa para receber os outros produtos, certinho? Então, não esqueçam, inscreva no canal, compartilhe o vídeo, acione o sininho, porque o Mobral da Make só tem coisas legais pela frente, certinho? Um beijo, gente. Tchau!